Nós vimos durante o curso que partículas podem ter comportamento ondulatório, né? E nós temos o comprimento de onda de de Broglie associado a uma partícula. Então, o comprimento de onda de de Broglie de uma partícula ele é igual à constante de Planck dividido pelo momento linear, onde o momento linear, na mecânica clássica, né, ele é o produto da massa pela velocidade. Vamos considerar, por exemplo, que eu quero saber qual é o comprimento de onda de um elétron que tem uma energia cinética de 10 eletronvolts. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente precisa saber qual vai ser o momento linear dessa partícula, né? A gente sabe que a energia cinética, que eu vou representar por E índice K, ela é P ao quadrado sobre 2m. Né? Aí assim eu tenho outra forma de eu descobrir qual é o valor do momento linear. Né? O momento linear, então, vai ser a raiz quadrada de 2m vezes a energia cinética. Aqui nós podemos substituir o valor da massa do elétron. Né? A massa do elétron ela é 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. E eu posso substituir o valor da energia cinética sendo transformado de eletronvolts para joules. Né? Então, essa energia cinética aqui, ela é 10, aí 1 eletronvolts é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Pronto. Então, fazendo isso, a gente consegue descobrir que o momento linear ele vai ser por volta de 1,71 vezes 10 elevado a menos 24 quilogramas metro por segundo. Substituindo este resultado na expressão do comprimento de onda de de Broglie, nós vamos ter que, então eu tenho aqui a constante de Planck, H sobre P. Constante de Planck é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo, dividido pelo momento linear, 1,71 vezes 10 a menos 24 quilogramas metro por segundo. Então, isso aqui vai dar um resultado que é aproximadamente igual a 3,88 vezes 10 a menos 10 metros. Vamos então agora fazer uma representação gráfica aqui dessa partícula na sua posição. Né? Vamos supor que ela está se movimentando ao longo do eixo X. Então aqui está o eixo X. A partícula se encontra em alguma posição ao longo do eixo X. E aí eu acabei de descobrir o comprimento de onda dessa partícula. Então, isso significa que essa partícula vai estar, de alguma forma, se comportando como essa onda aqui. Então, a distância entre as cristas vai ser um comprimento de onda, que aqui nós vemos que é 3,88, 10 a menos 10 é um angstrom, né? É 3,88 angstrom. Então, esse aqui é o comprimento de onda. E notem que essa onda ela não tem nem início nem fim. Tudo bem? Eu tenho um valor aqui para o comprimento de onda. Eu simplesmente não sei onde é que a partícula está. Ela pode estar em qualquer posição, de menos infinito a mais infinito ao longo do eixo X. Quer dizer, eu sabendo muito bem qual é o comprimento de onda, eu não sei onde é que a partícula se encontra.
Tudo bem? Porque se a onda, ou melhor dizendo, se a partícula tem um comportamento ondulatório, tá? E no caso, sendo uma partícula, ela teria que ter alguma localização no espaço. Então, a localização no espaço é em qualquer posição em que essa onda deve se encontrar. Tá? A gente vai ver mais sobre isso depois, quando nós formos nos aprofundar na mecânica quântica. Mas aí, no caso, nós temos essa dificuldade. Onde é que a partícula se encontra? E tem um detalhe importante que é bom lembrar aqui. Conhecer o comprimento de onda associado a uma partícula é a mesma coisa que saber qual é o momento linear dela. Isso significa que se eu sei muito bem qual é o momento linear, eu não sei onde é que a partícula se encontra. Tudo bem? Mas agora vamos ver algo que pode nos ajudar, talvez, a entender exatamente como é que onde é que uma partícula vai se encontrar, né? Então vamos considerar aqui a situação em que eu tenho uma partícula que está localizada. Então, ao invés de ela ter uma onda de de Broglie associada a ela, da forma como está acima, eu vou considerar que ela é alguma coisa diferente. A partícula localizada, a onda é zero, ela tem amplitude zero, e ela vai ter alguma amplitude na posição em que a partícula se encontra. E depois é zero novamente. Então, eu quero alguma coisa desse tipo para representar uma partícula. E não mais essa estrutura que está aí em cima, que é o que nós obteríamos se eu considerar simplesmente comprimento de onda de de Broglie. Uma onda que tem um único comprimento de onda vai ser dada por essa expressão aqui. Ou melhor dizendo, por essa expressão não, né? Por esse gráfico. Isso aqui é uma onda com um comprimento de onda único. Então, eu não sei onde é que ela vai estar localizada no espaço. O que nós temos aqui, nós chamamos de pulso. Tá? É uma onda que é zero, e aí em uma certa região do espaço ela é diferente de zero, e depois volta a ser zero novamente. Então esse tipo de onda nós chamamos de pulso. Tá? Aqui fica um pouco difícil eu definir exatamente qual é o comprimento de onda desse pulso. Até mesmo porque um pulso poderia ter esse formato aqui, que iria dificultar ainda mais eu encontrar qual é o comprimento de onda dele. Pulso poderia ser isso. Pronto. Esse é um pulso. Tá? Que pode servir muito bem para representar uma partícula que está localizada em uma determinada posição. Então, na mecânica quântica, nós devemos ter ondas desse tipo. Tá? Se eu sei qual é a posição que uma partícula se encontra, a onda associada a ela deve ter amplitude máxima na posição que a partícula se encontra, e não está espalhada por todo o espaço. Então, a gente vai tentar aprender aqui como é que nós podemos representar pulsos. O tipo de onda que eu tenho aqui em cima nós chamamos de onda harmônica. Então, uma onda harmônica é uma onda senoidal. Então, vamos primeiro escrever aqui a expressão para algumas ondas harmônicas. Vou representar a onda por alguma coisa dessa forma aqui. É uma função que eu vou chamar de psi, que depende da posição e do tempo. Então, ela vai ter uma certa amplitude, né? E aí aqui vai ser seno ou cosseno. Então, se é uma onda harmônica, seno de kx menos ômega t. Então, por exemplo, no curso de Física 2, vocês devem ter aprendido que isso aqui é uma onda que está se movimentando no mesmo sentido do eixo x, com a velocidade v, que é ômega sobre k, que a gente pode verificar que é exatamente a velocidade dessa onda harmônica, porque o ômega é 2π vezes a frequência f, e o k é o número de onda angular. Ele é 2π dividido por lambda. Então, aqui a gente pode ver que isso aqui vai dar lambda vezes f. Então, essa é a expressão de uma onda harmônica.
Mas não é a única forma com que eu posso representar uma onda harmônica. Uma onda harmônica poderia ser representada também pela função cosseno. Então, uma outra onda harmônica poderia ser π(xt) é igual a cosseno de kx menos ômega t. Essa aqui também é uma onda harmônica com a mesma velocidade que a anterior, né? Velocidade dada pela mesma expressão que a anterior, e que se propaga também no sentido positivo do eixo x. Outra forma de eu representar uma onda harmônica é na forma complexa. Então, posso escrever uma onda harmônica dessa forma aqui. Psi de xt é igual a uma amplitude, aí é elevado a i kx menos ômega t. Então, isso aqui também é uma onda harmônica. A diferença é que essa onda harmônica que eu tenho agora, ela está na representação complexa. Sabe que essa onda harmônica aqui, de forma complexa, vai ficar a cosseno de kx menos ômega t mais i a seno de kx menos ômega t. Então, se eu for fazer um gráfico dela, nós vamos ter parte real, de π e a parte imaginária de π. Mas a parte real de π vai ser alguma coisa dessa forma aqui, né? E a parte imaginária então, essa é uma outra forma de nós representarmos uma onda harmônica e, inclusive, ela vai ser preferível. Tá? Aqui na mecânica quântica, nós vamos representar muitas vezes uma onda harmônica por essa função aqui. Então, por essa função exponencial. Vamos agora analisar aqui, né? Vamos ver aqui graficamente como é que a gente pode obter um pulso a partir dessas funções harmônicas. Então, para isso, vamos pegar esse programa aqui que eu posso utilizar para fazer gráficos de funções. E vamos começar aqui fazendo o gráfico, por exemplo, de uma função. Eu vou chamar de O de x, que é igual a 2 vezes. Então, 2 é a amplitude dela. Aí é cosseno. Vou botar seno. Seno de... Vou colocar uma frequência aqui. 4t. Ou melhor dizendo, variável é x, né? Pronto. 4x. Tá aqui. Então, aqui eu tenho o gráfico dessa função. 2 seno de 4x. Tá bom? Então, vamos tentar ver aqui como é que eu posso pegar essa função. Essa função é exatamente como uma onda de de Broglie. Ela está espalhada por todo o espaço, né? De menos infinito, x igual a menos infinito, até x igual a mais infinito. Vamos ver o que acontece se eu somar ela com outra. Então, vamos colocar a outra aqui. Eu vou chamar ela de P de x. Então, P de x tem a mesma amplitude. Aí é seno de... Agora, ao invés de 4x, é 4,2x. Aqui embaixo, vou colocar a soma delas. Eu vou chamar de S de x. É a soma da primeira função, né, O de x, com a segunda função, que é P de x. Pronto. Aí olha o que aconteceu. Quando eu estou somando essas duas funções, aparece um máximo aqui no centro, tá? E ela vai diminuindo para zero aqui nas bordas. Tá? Então, está chegando próximo daquilo que a gente estava pensando, de ter
um pulso em vez de uma onda harmônica. Então a gente consegue ver aqui que a solução para eu obter pulsos a partir de ondas harmônicas é nós fazermos a soma de ondas harmônicas. Vamos só tirar um pouco o zoom aqui. A gente vai ver que na verdade o que nós temos é uma sequência de pulsos que se repetem. Tá? Então não é exatamente o que eu quero ainda. Então tem uma sequência de pulsos que estão se repetindo, mas de qualquer modo, eu já estou vendo aqui que somando ondas harmônicas eu consigo produzir pulsos. Vamos colocar mais algumas ondas harmônicas para somar? Vou colocar mais uma aqui. Chama ela de Q de X. Vou considerar que ela tem a mesma amplitude. A gente poderia colocar uma amplitude diferente nela também. A mesma amplitude, aí seno de 4.4 x. Então tá aqui ela. Tá? Então vamos pegar aqui e somar Q de x. Então vamos só olhar como é que estava. Olha como ficou agora. Então o que nós temos? Ao lado do pulso, então esse aqui é o pulso central, por exemplo. Ao lado do pulso, o outro pulso que tinha amplitude igual ao lado agora, ele encolheu. Então a gente está vendo aqui que se eu for somando ondas harmônicas, eu consigo construir pulsos localizados. O único detalhe é que eu vou precisar uma quantidade infinita de ondas harmônicas para somar, para eu ter um único pulso localizado. Se eu for simplesmente acrescentando aqui mais ondas harmônicas, a situação vai melhorando. Então, se eu colocar aqui R de x, 2 vezes o seno de 4.6 x, então vamos somar essa outra. Vamos vir bem aqui e eu vou acrescentar R de x. Pronto. Ó. Então, aos poucos, ele vai zerando os pulsos que estão ao lado. Tá? E aí eu tenho um pulso central. Então, essa é uma das formas que a gente pode construir, a partir de uma soma de ondas harmônicas, um pulso. Tá? E o que é interessante é que para as ondas harmônicas, nós sabemos qual é o comprimento de onda delas. Então, isso significa que no momento que eu tenho essa onda aqui, que eu estou chamando de S, esse S bem aqui, eu estou dizendo que ele é composto por 3 ondas que têm comprimentos de ondas diferentes. Então, ele é composto por essas 3 ondas que têm número de onda angular. Tá? O comprimento de onda é fácil de encontrar. Só a gente ver que esse 4 aqui é 2π sobre lambda. Então, lambda é 2π sobre 4. Tá bom? Quer dizer, π sobre 2. Sim, mas aí significa que aqui eu tenho várias ondas com números de ondas angulares diferentes. Conhecer o número de onda angular significa a mesma coisa que dizer que eu conheço qual é o valor do momento linear. Então vamos lembrar. Comprimento de onda de Broglie é constante de Planck dividido pelo momento linear. Então eu posso escrever que o momento linear de uma partícula ele é igual a constante de Planck dividido por lambda. Mas a gente sabe que o número de onda angular é 2π dividido por lambda. Então, isso significa que eu posso substituir no lugar do lambda, né? 2π dividido por K. Então, vamos fazer isso. P é igual a H, e aí no lugar de lambda eu vou colocar 2π dividido por K. Isso aqui é a mesma coisa
que eu escrever H sobre 2π vezes o K. H dividido por 2π, nós temos um nome para ele. Ele é a constante de Planck reduzida, que a gente chama também de H cortado. Então, se a gente usar essa notação, nós vamos ter que o momento linear ele é H cortado vezes K. Então, isso significa que conhecer o número de onda angular é a mesma coisa que saber qual é o momento linear da partícula. Do mesmo modo que aqui em cima, conhecer o comprimento de onda de uma partícula é a mesma coisa que eu conhecer qual é o momento linear dela. Tá bom? Então, de acordo com o que a gente acabou de ver, nós vamos ter aqui que esse pulso, então que está indicado bem aqui, ele é a soma de 4 ondas harmônicas. Então, aqui eu tenho a soma de 4 ondas harmônicas com números de ondas angulares diferentes. Quer dizer, 4 ondas harmônicas que teriam momentos lineares diferentes. Então, isso aqui é importante. No momento que eu estou construindo um pulso, eu estou conseguindo localizar a partícula. Então, a onda associada à partícula ela fica mais localizada. Tá? Mas eu não sei mais muito bem agora qual é o momento linear dessa partícula. Se o momento linear é aquele que está associado. Então, se é H cortado vezes 4, ou 4.2, 4.4 ou 4.6. Então, aqui nós temos um aplicativo que me permite fazer a soma dessas ondas harmônicas. Então, vamos considerar, por exemplo, então notem aqui que eu estou somando essa onda harmônica, tá? E vamos ver aqui o resultado. Então, a gente pode sair somando ondas harmônicas e construindo um pulso. Tá? Eu vou tentar aqui construir um pulso. Então, eu posso somar várias ondas harmônicas e, aos poucos, conforme a gente viu anteriormente, eu vou zerando. Vou aumentar aqui um pouco. Eu vou zerando aqui a amplitude fora da região do pulso. Aqui eu tenho aproximadamente um pulso. Tá? Então aqui eu tenho um pulso. O fato é que o pulso está se repetindo, tá? Mas eu tenho um pulso. Tá? Então tá aqui, eu tenho um pulso que está se propagando com o tempo. O único fato é que o pulso está se repetindo. Se alguém perguntar qual é o comprimento de onda desse pulso, eu posso dizer que esse pulso ele não tem um único comprimento de onda. O comprimento de onda dele eu posso obter analisando quais foram os harmônicos que eu tive que somar para construir o pulso. Tá? Então eu vou ter o comprimento de onda de cada um desses harmônicos que compõem o pulso. Tá? Eu poderia dizer que o comprimento de onda principal do pulso é do harmônico de maior amplitude, tá? Que é o que deve estar se evidenciando mais aqui. Tá? Mas isso não significa que esses comprimentos de onda menores não estão presentes no pulso, eles estão. Tá? A gente diz, na verdade, que isso aqui é o espectro desse pulso. Então, lembra quando a gente falou em espectro da luz? Então, aqui é exatamente a mesma ideia. Eu tenho um pulso, e aí aqui eu tenho o pulso sendo constituído por uma soma de vários comprimentos de onda. Então, a gente chama isso aqui de espectro. Esse seria um gráfico aqui da amplitude de cada um dos harmônicos que compõem o pulso, em função de, por exemplo, aqui no eixo X poderia estar comprimento de onda. Em função do comprimento de onda ou em função de K, tanto faz. Isso aqui é o espectro desse pulso. O processo aqui de eu somar as ondas harmônicas para construir uma outra função qualquer é chamado de série de Fourier. Então aqui, deixa eu mostrar as equações.
Então aqui eu tenho a função ou série de Fourier, é o somatório de cada um desses harmônicos. Tá? Aqui no caso nós temos uma série de Fourier construída com 11 harmônicos. Vou pegar aqui, por exemplo, o pacote. Tá aqui. Então esse aqui é o pacote de ondas. Tá? Então eu tenho um pacote de onda. O fato é que quando eu tenho uma série de Fourier, esse pacote de ondas que eu estou construindo aqui, então a gente chama de pacote por quê? Porque ele é uma soma de ondas harmônicas. Aqui estão as ondas harmônicas que eu posso estar somando para construir esse pacote de ondas ou pulso. Tá? Então esse aqui é o espectro do pulso que está aqui embaixo. No caso de uma série de Fourier, o pulso ele vai estar sempre se repetindo depois de um certo intervalo de tempo. Então esse aqui pode ser as ondas que estão representando várias partículas, mas não uma única partícula. Então eu teria várias partículas localizadas, tá? E aqui é a onda associada a elas. Vamos ver agora como é que eu posso representar um único pulso. Então seria uma única partícula. Então nesse caso aqui, aquele somatório da série de Fourier se transforma em uma integral, que é chamada de integral de Fourier ou transformada de Fourier. Então novamente essa integral aqui, dê uma olhada aqui, é integral de menos infinito a mais infinito. Quer dizer, para todos os valores do número de onda angular, é a mesma coisa que dizer, eu vou estar somando ondas de todos os possíveis comprimentos de onda, desde o menos infinito até mais infinito, tá? De A de K, que é a amplitude, seno de Kx, que é a onda harmônica. Para o caso do espectro de amplitude ser dessa forma aqui, eu tenho um único pulso que não se repete. Então aqui eu tenho um único pulso que não está se repetindo. Então isso aqui é o que vou utilizar para representar uma partícula. Então note, a partícula ela não é constituída de um único comprimento de onda ou um único número de onda angular. Ele é, na verdade, um pacote de ondas harmônicas, cada uma delas com um número de onda angular diferente.